Salve, psiconautas do Brasil! Esse é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás de nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Eu sou Rodrigo Ramos, psiquiatra e psicodramatista, e estou aqui com o psiquiatra estrambótico Roberto Canton. Eu só quero começar perguntando uma coisa. Essa camisa que você está usando, de quem que é? É de uma pessoa estrambótica. É, estrambótico. Eu não me considero estrambótico, mas fiquem assim. Boa noite. Você não pode contar noite. Intimidades nossas assim. Eu acho que é só não revelar aquilo que realmente acontece nos bastidores, né? Ah, muito bom. Agora, por favor. Estou aqui também com o invulgar psiquiatra Ricardo Abel. É isso aí, pessoal. Estamos aqui. Hoje eu quero saber detalhes sobre a vida escolar de todos vocês, porque a gente vai ter um gancho hoje para falar sobre isso, finalmente. Você já tomou uma advertência? Nunca na minha vida. O Roberto Canton já foi convidado a se retirar de escola, então a gente precisa... Isso pode queimar muito o filme dele hoje, né? Vamos ver, Nossa, Você já vai ser olhado de outro jeito hoje, você está preparado? Sim, estou preparado. Muito bem. Pois é. 112 professores são afastados por dia em São Paulo por problemas de saúde mental. Um aumento de 15% no ano passado. O que significa que algo está acontecendo com a profissão mais importante em qualquer lugar do mundo. Para conversar sobre isso, estamos aqui com a professora Nilda de Souza, que foi diretora do Sindicato dos Professores Municipais e por 11 anos foi do Departamento Jurídico. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, muito prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui e poder ajudar em alguma coisa os meus companheiros de trabalho. Pois é, né? Muito Roberto bem. Canton, tenha bondade. O Roberto Ricardo Canton. Abel, perdão, tenha bondade Canton. de. Começou a Ricardo Abel, vai baixar lá, o pode nível, ir. né? É. Mas tudo bem. Eu vou te confundir também. Desculpa o xingamento. Eu vou Tenha bondade de Vou começar. te ofender também uma hora dessa. Bom, Nilda, uma pergunta bem ampla para começar o assunto. Ser professor faz mal para a saúde mental? Não é que ser professor faça mal para a saúde mental. Não faz mal. São as consequências no decorrer da sua carreira, do que você vai passando. Mas quando você começa o seu trabalho de professor e você faz aquilo por amor, você não tem essa visão. E nem quando você está trabalhando. Mas no decorrer da sua carreira, certas coisas vão agregando para que você tenha problemas mentais, de saúde mental, sim. O que pode acontecendo que você considera que não é tão saudável assim pro aspecto mental? Olha, eu vou colocar algo que eu acho assim fundamental no primeiro momento, que eu, enquanto professora e estava em sala de aula, ministrando aula, eu vou colocar assim a ajuda dos pais com o profissional da educação mesmo. Eu e os pais, a nossa parceria, Sim. que eu falava para os pais que eles eram meus parceiros, tá? Que é a ajuda deles, a importância deles para todo o desenvolvimento escolar do filho, dentro da escola e fora da escola. Né? Quando não tem essa interação, o pai corta isso com você e começa a não ver o professor, a importância que o professor tem para o seu filho, o respeito, e mostrar isso para o educando, para o seu próprio filho, e o filho começa a desrespeitar o professor de uma forma que mexe com o emocional do professor. Porque aquele professor, que é professor que eu costumo dizer raiz, que é professor por amor, que é professor porque ama a profissão, não é salário, não é amor. Educar com amor. Isso mexe demais. Já mexeu comigo no passado. Sim. Por você ter todo aquele amor, aquela dedicação, você se entregar para aquele aluno, né? E você começa a perceber que não tem aquela parceria fundamental
que é a parceria dos pais. Eu até fiz uma dinâmica uma vez com eles em relação a essa parceria, como é importante essa parceria. Você encontrou situações que eu, como médico, já vi de fora isso acontecer, mas situações onde parece que os pais se aliam mais ao próprio filho, se voltando contra o professor, num espírito de que o professor está perseguindo o meu filho tão inocente. Deixa eu associar uma pergunta, porque na nossa época, na dele não, que ele é um pouco mais velho, mas na nossa época, ir para a sala do diretor, quando o professor fala vai pro diretor, era horrível, a gente ia tremendo. Hoje em dia, eles vão rindo. Nem vão. Nem vão. Nem levantam da carteira. Eles para eles é normal ir para a sala do diretor. Então, ele fala da sua época, eu falo da época que eu comecei a lecionar. Eu comecei a lecionar em 1989. Tá? Eu tinha 27 anos. Tá. Na época que eu comecei a lecionar, tinha isso que eu falei para vocês. Essa troca pai, professor. Pai e professor. Tá? O pai não fica só vendo a visão do filho, acreditando em tudo que o filho fala, o que está acontecendo, mas ele tinha essa troca. E é muito curioso que eu já lembrei de uma coisa quando eu soube do que a gente ia estar conversando, que eu tenho hoje guardado de alunos da pré-escola, que a mãe escreveu para mim a importância que eu tive na vida do filho. É isso que não tem mais. Uhum. É isso que não tem mais. Eu acho que a notoriedade que o professor tinha antes e o respeito à figura, a gente, como até gozava o médico, né, dessa condição, eram profissionais, ou melhor dizendo, eram profissões que tinham essa admiração, né, das pessoas, da sociedade como um todo. Então, o professor, ele estava com esse destaque e esse respeito, que foi cada vez se perdendo mais, né? A gente vê hoje, quer dizer, um país que não, em nenhuma política de fato, teve aí a valorização do professor como deveria. A gente estava falando na questão do ensino municipal, estadual. Quer dizer, quando você tem um melhor acesso às políticas e à execução da educação dentro do município, você consegue exigir mais aquele promotor da... Eu tô começando a falar, assim, tem muita Eu disso. acho que você não Tem entendeu muita muito a pergunta, mas porque ele não sabe o que ele vai perguntar, ele só quer falar. Voltando só. Eu fiz uma digressão. Agora eu vou voltar, agora eu vou estar aqui. Vai aterrissar Vou agora, aterrissar né? agora. Desceu a nave aí, né? Porque assim, a gente grava esse programa quase de madrugada e aí é complicado, né? Algumas pessoas chegam muito atrasadas, mas aí é complicado, mas tudo bem. Mas voltando a esse destaque, né, que o professor hoje não tem, né? Ele não tem um respeito da sociedade. Então, o pai o desrespeita, o aluno o desrespeita, o gestor o desrespeita, e para ele só cabe assim, ele precisa produzir, né? Então ele precisa trazer nota, né? Os seus alunos, eles precisam ir bem, enfim, nas avaliações que tem, estaduais, nacionais. É isso que interessa, né? Não é interesse, assim, não é do interesse de todos olhar como é esse profissional. Se você quiser fazer uma pergunta, vai ser interessante. Só tô fazendo, ainda tô começando a introdução 1 da minha pergunta A. A gente podia fazer um podcast entrevistando ele. O monólogo de Roberto Canton. Mas assim, Nilda, você sentiu essa diferença em relação... Você falou, né, de alunos que escreveram para você, pais que escreveram para você... O quanto que teve um impacto positivo, mas você deve ter percebido essa diferença, né? Não sei se dá para falar um pouquinho sobre isso agora. Não, posso falar sim, eu entendi a colocação que você fez. Eu tanto tive essa manifestação de demonstração que eu tenho guardado, que eu acho que isso que eu tenho é joia rara, desde pais escrevendo pelos seus filhos da pré-escola, como também... dos próprios alunos escrevendo para mim da época que eu dava aula para eles, entendeu? Então, isso é...
começamos a perceber. E quando é que eu, Nilda, comecei a perceber a educação municipal, a qual eu sou inserida há 35 anos, a diferença do que estava acontecendo na educação municipal e com os professores como um todo. Quando eu comecei a fazer parte do Sindicato dos Profissionais de Educação, SINPEM, e quando eu comecei a estar dentro do departamento jurídico como diretora e eu comecei a conhecer os problemas das diversas regiões que tem, né, de São Paulo, onde a gente atua como ensino municipal. Aí eu comecei a perceber essas mudanças. Você colocou aqui, você falou, englobou tudo aí. Você falou Roladinho. Da relação aluno-professor, aluno-pai e aluno-gestor, tá? Que tudo isso mexe com o professor. Como eu falei, ora são os três, ora é pai com o professor, ora é só o professor com o aluno. Então, nesses anos, eu comecei a observar essa mudança. Principalmente o que eu considero fundamental. Eu fui ser professora por conta de uma professora do meu 2º ano primário, Maria Eulália Prudêncio Pessoa. Olha eu disse aí. que eu seria do grupo escolar deputado Pedro Costa. Então, esse respeito que a gente tinha pelo educador, a figura do educador. E isso tinha quando eu comecei a minha carreira e eu fiquei feliz de ter essa figura do educador, de ter aquele respeito pelo educador, pai, mãe, aquela... E foi se perdendo. Como que é a sala de aula hoje, Nilda? A sala de aulas hoje é muito difícil para o educador, porque os alunos, eles não respeitam o professor, infelizmente. Fica nessa fase... Quando até hoje, gente, criança da pré-escola vai também ficar conversar um pouquinho, às vezes, com o coordenador, que a sala lotada fica difícil do professor estar coordenando tudo. E nós sabemos que hoje eu sou a favor da inclusão, mas eu gostaria de uma inclusão correta. Então... A inclusão é o problema? Também, do jeito que é feito? Sim, do jeito que é feito. Como que Deveria... é feito hoje? Como seria um ideal? Não, o ideal seria uma preparação para o educador. Ele tem uma preparação, porque ele fez o antigo magistério, fez uma pedagogia, mas não fez nada específico para tudo que vai acontecer no autismo e tudo que vai vir. O professor, ele precisa disso. É necessário, porque senão ele se vê sozinha. Eu, por exemplo, eu só tive uma aluna com síndrome de Down, né? E naquela época eu tinha 48 alunos. Mas, graças a Deus, eu consegui, como eu estou te dizendo. Naquela época, quando eu tive essa aluna e outros tiveram, e que eu tinha 48 alunos, já tive 50 alunos. Hoje tem quantos alunos numa sala de aula? Educação infantil 30, 32, os outros chegam a 35, de fundamental. Naquela época tinha essa visão dos pais, né, de tudo que estava acontecendo e da sociedade como um todo, da importância do professor. Sim. Eu acho assim que tem que resgatar o profissional, o professor, como ele merece. Porque hoje em dia está difícil ter um educador por amor. E uma coisa que você tocou no assunto, né, que é a coisa da inclusão, de crianças que têm alguma necessidade, que demandam uma atenção diferenciada, né, uma necessidade especial, como autismo, ou um déficit intelectual, ou uma outra questão qualquer que pode afetar tanto a absorção de conhecimento, mas também pode causar alterações de comportamento mesmo em sala de aula. Na prática, é um professor sozinho que tem que dar conta da sala de aula toda, mais estes alunos que precisam de uma atenção especial, ou existe uma figura de um professor auxiliar, 2 professores por sala, ou não? Isso é não utopia demais? É utopia demais, não existe, mas claro, tem, não é na quantidade necessária, pelo total agora de alunos que tem dentro da inclusão. Como eu falei, sou a favor da inclusão, mas a inclusão de uma forma correta, com suporte, com treinamento, com base dos professores terem aperfeiçoamento naquilo, porque chega para você não sabe como agir. Eu acabei de dizer para você que eu tinha uma aluna que ela era de síndrome de Down, eu tinha uma outra sapequinha que virou para ela, eu montava os tipos de atividades na pré-escola para cada um fazer, enquanto eu estava virada numa mesa, quando eu voltei, professora,
A Jaqueline cortou a aluna de não sei quem. Eu lembro o nome da Jaqueline, porque a Jaqueline tinha Marcou. sido de Down, marcou, porque ela gostava de dançar. Sim. Ela foi uma bênção na minha vida, a Jaqueline, enquanto professora na época. A menina pegou a tesoura, falou pra Jaqueline, corta a minha língua. A Jaqueline cortou a pontinha da língua da amiguinha. Nossa. Entendeu? Tá, Então, aham. quer dizer, e naquela época eu tinha um aluno na sala e a gente conseguia estar levando, ter essa coisa com os pais e tudo. Então, teria que ser de uma forma onde os professores tivessem mais suportes para que isso pudesse acontecer de verdade, de fato. Porque no papel, na teoria, tudo é lindo. Eu quero ver na prática, Tá. que é mais difícil. Então, às vezes tem, na escola onde eu estou atualmente, tem pessoas que ficam, às vezes, na hora do intervalo, às vezes tem um auxiliar que está ali na sala, mas o universo que tem, às vezes a criança tem que ir ao banheiro. Aconteceu com a minha sobrinha que eu tive que pedir intervenção numa escola estadual. A professora fazia ela levar uma criança autista ao banheiro. Chegava lá, ele batia em todo mundo, e ela ia tirar, ela apanhava também. E eu tive que agir enquanto tia, educadora, como ela deveria agir. Então, quer dizer, não tem esse suporte. Eu não posso te falar da escola estadual. Mas a municipal, o que tem é muito pouco. Tá. Só fazendo, enfim, uma observação, não sei nem se você pode, enfim, se sente à vontade de falar sobre isso, mas ainda em relação à estrutura do município e à educação, ela é superior, enfim, boa parte, né, dos municípios à escola estadual, né? Sim, sim. O que você está perguntando, essa semana, por coincidência, eu vi, eu não lembro o nome dela, mas em uma professora desabafando da escola estadual, do Ensino Fundamental 2, onde eles são contratados, estão sem salário, tem um monte de coisas, assim, difíceis, mas, assim, ela parou para pensar qual é a reflexão dela. Eu tenho... essa aula é uma vez por semana, eu tenho 45 minutos para fazer chamada, para saber o problema do aluno, o que está acontecendo, o aluno me respondendo, o aluno vindo para cima de mim e ninguém me dando suporte. Eu falei, nossa, uau, difícil. 45 minutos para você. E o que sobra para aula? Tá. A gente pega, né? Eu pego muito professor como paciente, muito, e eu vejo às vezes eles entrando em verdadeiro desespero. Tem alguns que criam quase um estresse pós-traumático, porque se eles ouvem uma criança falando, ele já entra em desespero. Isso me faz pensar que professor hoje é uma profissão insalubre, assim, é uma coisa muito difícil. Teria que ter um adicional, não sei se tem, porque é realmente muito difícil. Agora eu fico pensando, onde está a origem disso? Você acha que tem a ver com a família? Ou tem a ver com o jeito que a sociedade hoje funciona, a rede social, tudo isso? Na minha visão, tem a ver com a sociedade, com a família, com os governantes, como eu falei para você. Tá surgindo casos novos, tá surgindo novas deficiências, novas coisas que estão acontecendo. E que o professor, imagine eu que me formei em 88, ingressei na prefeitura em 89 e terminei a minha faculdade em 94. E durante o meu tempo que eu fiquei dando aula, que eu não estava readaptada, eu fiz muitos cursos que eu queria entender. Mas hoje em dia, o professor acumulando, o acúmulo é o professor ter 2 cargos de professor. Ele tem o cargo, 2 cargos de professor, ele tem a outra tarefa dele em casa, né? Preparar a aula. E aí? Não só os afazeres de casa Os também, né? afazeres. Não, de mas casa. tô pensando alguém que não ajudaria nada em casa, Sim. né? Que já é um trabalho... Que é impossível, né? Não, Porque o professor, todo mundo Sim. chega em casa, Sim, tem querido, que fazer mas- jantar, tem que... E assim, é curioso o que vocês estão colocando hoje também. Eu li hoje, num grupo dos profissionais de educação do ensino municipal no Facebook. Uma professora colocou assim: socorro, 10 anos acumulando, me exonerei, o que vocês acham? Aí já choveu aquele monte de gente. Você fez bem, você tem que cuidar da sua sanidade mental, você tem que cuidar do seu psicológico, você vai ver que você vai ter qualidade de vida. Porque além de tudo isso que a gente está falando aqui, disso da sociedade, do problema com o aluno, do problema do gestor, que também não entende que um dia ele foi educador, para ele ser um gestor, para ele estar sendo um gestor naquela unidade, ele foi um educador. Sim. E eu sempre vou partir do princípio.
Eu fiquei na função eu fui designada gestora. Mas mesmo que eu fosse efetiva concursada, nunca ia morrer em mim a educadora. Eu comecei como professora. Então eu não posso perder esse olhar. Nilda, isso que você está falando, eu tenho também alguns pacientes que são professores da rede pública e uma história que eu ouço muito é a sensação de que eles estão ilhados. Por quê? É o professor contra o mundo. Uma sala, às vezes, de alunos muito indisciplinados, que não tem aquele respeito básico à figura do professor. Aí, quando ele chama os pais para fazer essa parceria, muitas vezes os pais não vêm, ou quando vêm tem problemas familiares graves, envolvendo uso de drogas, álcool, violência, ou eles vêm tomando mais partido do filho do que fazendo parceria mesmo, né? Entendendo que o professor está lá para cuidar daquela criança e desenvolvê-la, né? No ponto de vista intelectual e de aprendizado. Mas não, muitos pais veem isso como uma perseguição, o meu filho, tal. Alguns, não todos, lógico. E aí, quando esse professor precisa de uma parceria e vai desabafar ou falar com o diretor ou um coordenador pedagógico, alguma coisa assim, o que eles escutam é: professor, a sala é sua. Professor, a sala... Eu já ouvi tanto essa frase. Professor, a sala é sua. Viram as costas? E às vezes, não todos, mas muitos professores falam: olha, é mais fácil encontrar um cachorro verde do que o diretor lá, porque ele está sempre numa reunião não sei onde, numa atividade extra muros lá da escola, e você não tem uma parceria. Então, o professor fica muito ilhado. E daí nasce uma sobrecarga de estresse, porque a sala está pegando fogo, os pais não são parceria, em muitos casos, em outros casos são. Você acha, porque para mim está nítido que daí vai nascendo a base da insalubridade na sala de aula para o profissional, professor. É por aí mesmo? Exatamente isso que acontece com o professor, é exatamente que ele começa, como o Rodrigo havia colocado, que o professor não pode ouvir um barulho, não pode ouvir falar escola, não pode ouvir falar paz, não pode ouvir falar direção, não pode ouvir. A pessoa tem um surto. Tem surto de ansiedade, tem surto de nervoso, não pode chegar perto. Quantas pessoas tiveram esse surto que eu conheci, até colegas de trabalho, da gente ter que ir lá ajudar, você vai ser exonerada, você tá faltando. Ela se largou. Sim, a pessoa falta, né? Ela não vai nem demais, buscar... ela começa a faltar. Aí que eu falo, aí entra, Ricardo, esse olhar de um gestor, ter um olhar também para esse educador, colega seu. Eu já presenciei de gestores de ter esse olhar e ir ao encontro desse professor. O que esse professor, o que esse educador está precisando? O que está acontecendo? O que eu posso ajudar com esse educador? Porque isso é fundamental. Sim. Porque o profissional de educação, todo mundo passa a maior parte do tempo aonde? A escola. E quem acumula, como eu acabei de falar para vocês, ele resolveu acumular com 2 cargos de professor de educação infantil para não ter esse problema de correr, eu vou pegar onde, eu vou pegar não sei o que coisa que eu já fiz muito e deixava a gente maluca. E quando eu tive a oportunidade de acumular 2 cargos na mesma escola, oba! Só que você não parou para pensar a loucura que é você ficar o dia inteiro dentro da unidade escolar, com os problemas de uma turma, depois o problema de outra turma, e tá ali aquela mesma equipe gestora, tem aquele que tem aquele olhar também para o profissional de educação. Então, esse olhar, ele é muito importante, ele é fundamental, ele ajuda demais. Eu presenciei isso. Assim como eu coloquei agora numa experiência minha, de uma professora que chegou até mim. Ela falou: eu não sei o que aconteceu comigo, eu surtei, a criança começou a gritar, não parava de gritar, eu mandei parar de gritar, eu peguei o braço dela e chacoalhou o braço. No que ela chacoalhou o braço, o que ficou marcado lá? A mão dela. Foi um momento de surto que ela teve. Ela falou que foi um pedido de socorro. Isso pode acontecer, porque não está fácil. Mas quando isso acontece, o professor tem algum respaldo ou não? Aconteceu. Aí ela teve aquele surto, aí a criança foi para casa, não falou nada, aí vai falar para a mãe, por isso que eu falo do olhar do gestor, para verificar o que aconteceu. Hoje em dia a maioria das escolas tem câmera, agora que eu acho ótimo, também pode ajudar o professor, que tem professores que são exonerados, né? Depois que instauram um processo para averiguar e ver o que está acontecendo, eles podem ser... Então, mas às vezes eles estavam num ataque de fúria, né? Ataque de fúria. Mas assim, tem professores que chegam nesse ponto que a gente
gente fala, às vezes, para o próprio professor. Eu, como professora e como fui gestora, falei, você já procurou um psicólogo? Você não acha que você deve procurar um psiquiatra? Você está precisando de ajuda. Você está precisando de ajuda para você enfrentar esses problemas. E aí que às vezes acontece que mesmo fazendo todo este tratamento, a pessoa não consegue mais do que o Rodrigo falou. Não posso ouvir escola. Não posso ouvir sinal, não posso ouvir diretor, não posso ouvir nada. O burnout, né? Esse esgotamento e a vivências que, por exemplo, um estímulo como barulho de criança, né? Barulho de criança é gostoso na escola, quando você passa assim um pouquinho, né? Vai passar o dia inteiro na escola, né? Então são desafios que por vezes podem passar despercebidos, mas você realmente não está olhando com profundidade aquele profissional que se mantém lá dentro. Sim, né? Exatamente. A questão de políticas diversas, né, que nesse país acho que o legislador, o que ele mais gosta de fazer, né, ir colocando como se a gente vivesse numa Suécia, né? Vai fazendo, então ele vai você colocando, vai atribuindo cada vez mais, né? Exatamente. E atribuindo O sempre salário mais, não, né? não, e Professor atribuindo Raimundo falava, sempre salário. mais a quem está na linha de frente, né? Então isso eu acho muito complicado. Tanto acho que os médicos vivem isso, os professores vivem isso, e eu acho que também os únicos espaços, aí fazer um parênteses, né? Mas os únicos espaços que o povo, né, pode fazer um enfrentamento contra o Estado na educação e na saúde. Exatamente. Segurança pública não, né? Você não vai chegar para um Não, delegado, não né, tem ou para um como. policial e falar, que é isso? Exatamente. Não vai, né? E muito mais na educação. A saúde também é difícil também. A educação é... Não, eu acho Com que certeza, a né? gente Porque a tem saúde ainda- vivências, mas eu acho que existem situações, acho que distintas, né? Eu acho que o esgotamento, no caso do professor, se dá até pela repetição de questões que não são resolvidas, não são trabalhadas, né? Na maioria das vezes a gente vai ter um secretário, né, de educação que se a gente, enfim... tiver sorte, ele teve alguma trajetória na educação, né? Se não for Que nem sempre acontece. que não for um fulano, Aí a gente que é cria a trajetória para ele. Então, não, que se for sem nenhum demérito, mas como eu também, como eu falei, eu trabalhei, né, no interior por diversos anos, é o Zé da farmácia, né, vira o secretário da saúde. Sim, entendo. Então, o quanto que... Então você não tem acima, você olha para cima e fala, não tenho, né? Não tenho acima. E aí você se vê perdido nessa situação junto com seus alunos. Tendo que seguir algo conteudista, e que eu acho que também é bastante delicado, né? Hoje a gente tem material basicamente apostilado, né? Sim. Nas prefeituras há um domínio disso também, né? Ou seja, acredito que isso ajuda. Eu queria a sua opinião também nisso. Porque a sua já foi destrinchada, né? Para um pouco. Aí assim, mas assim, porque eu acho que a apostila ela ajuda aquele mau professor, enfim. E a apostila, ela limita o bom professor. É esse o meu olhar, né? Que você não tem mais aquela abertura até para fazer a sua aula ao seu jeito. O que você acha? Eu vou insistir no que eu te falei, e é o meu princípio e eu acho que é o correto. Tem que investir na formação do educador dentro do horário dele de trabalho. Na prefeitura, por isso que nós achamos que todos os professores deviam ter uma jornada, que depois nessa jornada, quando ele sai fora da sala de aula, ele fica fazendo projetos e estudando. Mestrado, Não. A jornada chama cursos, formação. Educação continuada. E a própria prefeitura dá esses cursos, mas assim, para todos. Colocar uma jornada única para esses professores e dentro da jornada onde ele estaria fazendo cursos e formações, ele poderia sair fora do universo unidade escolar e ter essa formação.
Porque eu só vou dizer uma coisa para vocês. Eu digo assim, eu falo para todo mundo, é uma opinião minha, não é opinião nem de sindicalista, é uma opinião minha, Nilda. Nós não teremos educadores logo, logo. Porque os educadores que estão entrando agora, que são jovens, que começaram agora, que não trilharam o que a gente trilhou, tudo que aconteceu, não estão suportando. Muitos entram e já estão se exonerando. Eu pergunto, o que vai ser da educação? O que acontecerá com a educação? Quando é que vão acordar para essa importância que é o educador, o profissional de educação? Ainda mais o jovem de hoje, né? Que é mais rápido, ele quer a coisa imediata, ele quer uma resposta muito intensa, assim, Isso, tipo, ele não aguenta 10 minutos. Não. Né? Não é esse nervoso do aluno, a pressão do aluno, a pressão a pressão do pai, a pressão de uma gestão, porque é pressão, né? Você vai, aquela panela de pressão que vai uma hora, explode. E isso acontece muito, né? Eu falo isso no meu olhar de ver com essa experiência, como eu falei para vocês, quando eu comecei a ver os educadores como um todo, não só no meu mundo ali, escola, no meu mundo gestora, onde eu era diretora daquela unidade escolar, né, com 900 alunos ali, e teoricamente 900 pais, nem conto a mãe, pai, não sei o quê. Ali, quando eu ampliei essa visão, que eu digo isso, dessa importância para não acontecer o que está acontecendo agora. Porque a saúde física e mental dos profissionais de educação tá triste. Tá triste de se ver como é que eles ficam. E esses professores que se afastam muitas vezes do que está acontecendo, é devido aos problemas que eles enfrentam, que não sabem mais o que fazer. Tem professor, eu não sei, é tal mãe que está me perseguindo. Tem professores, às vezes, que acontecem problemas na unidade, é coisa que inventou, que não é verdade, que falou, aí puxa numa câmera que não é. E até explicar tudo isso, tem professor que ele tem que ser retirado da unidade para a integridade física dele. Sim. Porque ele recebe ameaças. Mexe com o psicológico ameaça de quem? Dos alunos, dos pais? Ameaça, às vezes, da comunidade. Da comunidade. Ameaça da comunidade. Porque muitas vezes nós temos, na comunidade, criminosos, coisas desse tipo. Isso, a ameaça da comunidade. Então, por isso que eu falo desse olhar. Quando a gente falou agora, quando ele colocou, eu falo desse olhar. Um olhar do todo. E aí, a formação não seria só para o professor educador de sala de aula. O trio gestor também. Na prefeitura, eu diria, a minha experiência é coordenador pedagógico, diretor e assistente do diretor. Nessa formação, com esse olhar. Agora, um outro sofrimento que me impressiona muito, aí pega um pouco o nosso lado, é que o professor sofreu, tá lá, tá terrível, tá apanhando, não pode encostar no aluno, não tem apoio de ninguém, bababá, aí o médico vai lá, a gente vai lá e afasta o professor. E ele chega no médico perito. E ele é tratado muitas vezes... No chute, no casco. Infelizmente. Nós temos muita reclamação sobre isso. Eu já tive afastamentos nessa forma, nesse naipe que o doutor Rodrigo está colocando. É muito difícil, é humilhante. Por isso que às vezes tem pessoas que se exoneram, tem pessoas que abandonam, tem pessoas que entram em processos gravíssimos de falta, não comparece. Por isso que eu coloquei anteriormente que eu tiro o chapéu, que eu bato palmas para aquele gestor que viu aquele que estava lá. Não, ele sempre foi um bom educador, o que está acontecendo, eu vou ajudar, eu vou atrás. Mas é muito pouco isso. Isso é pouco que acontece. Eu já vi gestor atendendo, né, paciente, cujo gestor, ele começou a faltar demais, e em vez de gestor perguntar, escuta, está acontecendo alguma coisa, não, simplesmente processou, não sei qual. Não, ele notifica, ele tem o tempo, ele vai te notificar pelo total de faltas que você tem, nem tá sabendo o que aconteceu com você, de repente você tá até morto lá dentro da tua casa, sei lá, não sabe o que aconteceu, né? Eu falo isso porque eu já fui atrás de funcionária. Falei, eu vou ter que te notificar por faltas. Era da parte do quadro de apoio, da limpeza da escola. Eu vou ter que te notificar por faltas. Eu fui atrás dela. Pelo amor de Deus, quebra essa falta. Vem que eu vou ter que notificar. O que está acontecendo? E hoje é muito mais fácil do que antigamente, que a gente não tinha WhatsApp, não tinha tudo que tem hoje para você ter contato com essa pessoa. Hoje tem grupo na escola, tem grupo de WhatsApp fechado, tem um grupo aberto onde você pode falar, onde você pode se comunicar. Hoje está muito mais fácil. Então, isso acontece, como você colocou,
dessa parte e fica ali com as faltas, aí a pessoa fica totalmente desesperada. Sim. Desculpa, não. Mas o diretor, ele pode, de alguma forma, eu não sei o termo que se usaria, mas processar o professor? Não, processar ele não vai processar. Ele vai notificá-lo pelas faltas que ele tem. Aí depois essas faltas, pela lei, ela vira processo de falta. Então não é o diretor que fez isso, ele só Não, notificou. ele vai fazendo, ele notificou. Mas eu fico nesse gancho seu. O que está acontecendo com esse funcionário? Porque não são todos os gestores que pensam como você, né? O que está acontecendo. Ele já vai lá... Isso, exatamente. Eu acho que você tem que trabalhar com o legal. Ele é muito importante você trabalhar com o legal dentro da Prefeitura do município de São Paulo, a lei que rege, mas você tem que ter olhares, tá? Você também não pode fugir do legal, porque também você não vai colocar a sua carreira na forca. Mas também você não pode ser tudo com ferro e com fogo sem olhar o ser humano. Tá? Você tem que olhar o ser humano. E hoje, na educação, se faz muito necessário esse olhar. Eu acho que também existe situações, por exemplo, do perito, né, que ele não se coloca no lugar do professor. Eu atendi uma vez uma professora que era de educação física e tinha uma menina que sempre se esquivava e enfrentava, falava que não queria fazer a aula. E aí um dia ela foi, né, de maneira mais contundente, pegar essa menina, vamos fazer. Ela falou assim, olha, é melhor você tirar a mão de mim, né, porque meu pai, que é da facção tarararará, e manda aqui na região, você sabe que você pode se dar mal, né? E aí, depois, ela teve o carro dela riscado, vandalizado e tudo mais. E ela, a partir daí, ela começou a ter um quadro de ansiedade muito significativo toda vez que ela se aproximava de novo da escola. Então, assim... Aí a gente faz, né, todo um relatório, um cuidado e tal, e encaminha para o perito. E aí, mais uma vez, ao invés dessa pessoa ser acolhida, não, ela está mentindo, né? Ou ela está aumentando, ou ela está mentindo. Exatamente. E não há um suporte, de fato, né, que as escolas deveriam ter, de um atendimento psicológico inicial, né, que pudesse já diminuir um pouco esse impacto que tem. E, mais uma vez, né, criar um diálogo também importante com a comunidade, porque, no final, é isso, né? Hoje você, mais uma vez, eu reforço essa minha fala, eu acho que... a escola, que é um braço, né, do Estado em determinada região, é aquilo que, como eu posso falar, é escasso, não se dá conta, né, de fato, de fazer um trabalho com um nível muito alto. Por quê? Porque falta recurso, falta grana, falta equipamento, falta uma série de coisas. Então, quando não se consegue entregar, a comunidade também fica pressionando. E aí, mais uma vez, né, essa tríade que fica, né, cobrado de um lado, cobrado de outro, enfim, e apertado. Mas isso não só acontece na educação pública, né? A educação particular, ela também, né, tem um aperto aí do professor, né? Assim, é um pouco até mais, não digo que mais delicado, mas talvez num outro horizonte que eu pago o seu salário, né? Então você vai... Eu tive pessoas que trabalharam em escola particular, é bem isso aí que você está colocando, eu pago o seu salário, a pressão é maior, o psicológico também ali é uma panela de pressão, é difícil também. Como você falou da comunidade, é sensacional a comunidade dentro da escola. Eu tive o privilégio de ter esse trabalho, eu e a comunidade, de estar do meu lado quando eu trabalhei na parte da gestão. Mas aí que a gente coloca, tá tendo toda essa mudança, né? Eu acho assim que deveria ter mais encontros por parte do município de educação para que a gente, uma pesquisa com a comunidade, com a escola, o que está acontecendo, dialogar, conversar, trazer essa conversa, não vir tudo assim empurrado, é isso, tem que fazer isso, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo outro, para que a gente possa trazer essa comunidade, para que ela possa entender de fato. Porque quando a comunidade ela está dentro da escola, ela entende o que está acontecendo, porque aconteceu comigo. Eu fui ser diretora de uma escola queimada.
onde Nossa. tinha 900 alunos, a escola estava dividida em 4 lugares. Eu chegava na escola às 6h30 da manhã, emendava com a noite e saía da outra da noite às 11 horas da noite. Mas eu tive uma comunidade inteira comigo. Porque naquela época tinha esse trabalho com a comunidade. Por que isso morreu? Por que não voltar isso? Tem tanta coisa que permanece de governo para governo, por que não pode permanecer esse trabalho? E uma das 300 perguntas que o Roberto Canton fez, mas que a gente se perde. Não terminei nenhuma. Não, então deixa eu Não, aproveitar dá licença. fazendo. Essa coisa de líder de facção influenciando na escola acontece bastante? Infelizmente. Às vezes, quando acontece, dependendo do fato, do que acontece, onde a escola está localizada muito em comunidade, tem que tomar cuidado, né? Eu lembro que quando foi para ser construído um céu lá na minha região, e o lugar onde era o céu tinha um lugar que era de domínio de uma facção, teve que ir lá uma dirigente regional, né, de uma determinada região que controla mais, que coordena mais de 120 escolas, teve que ir lá pedir para poder ser construído ali um céu naquele lugar, teve que ter uma negociação, infelizmente. Olha só. Isso, enfim, é extremamente delicado. Do aluno, né, olha, não mexe com meu filho, por exemplo, vamos dizer, o pessoal lá das facções. Não, às vezes os alunos que trazem isso, que falam, né? Os eles próprios alunos mesmo que não falam. veem. Isso, o próprio aluno. Mais de ensino fundamental 2, os pequenos nem tanto, mas do ensino fundamental 2, geralmente para esse lado, Pra entendeu? intimidar, Tem assim. aqueles que respeitam muito o trabalho do educador. Os líderes de facção. Respeitam, tem aqueles que respeitam o trabalho do educador no que está acontecendo, entendeu? Tá. E nesse caso, assim, só quando é algum caso que é alguma coisa muito grave, que eles intervêm, vêm fazer alguma coisa que eles consideram grave. Fora isso, é o problema do cotidiano em relação aos pais com o professor, que ele pega a birra, ele acha que o professor, você está pegando no pé do meu filho, você não gosta do meu filho, é porque é meu filho, é meu filho, é meu filho. Aí fica a neura do professor, não pode ouvir a criança, não pode ouvir tocar um sinal, não pode olhar para o rosto do diretor, não pode olhar para o rosto do coordenador, porque, como você disse, ele está ilhado. Ele está ilhado. O que eu vou fazer? E aí, por isso que a mente não aguenta, né? É interessante que eu já vi um posto também, já vi do que você estava falando, né? Que meu pai é líder de não sei o quê. Nessa situação, o aluno chamou o pai, que era líder de facção, mas o pai deu uma bronca no menino. Mandou. Acontece, então, acabei de falar mas pra aí você. Acontece. Acontece, infelizmente, isso, né? Eu não acho de nenhum dos dois lados que é legal. Eu acho que deveria ter porque tem pai que ele é de facção, que ele não estudou, mas que ele faz questão que o filho faça isso. Ele quer que isso aconteça, que siga, que vá pra frente, entendeu? Mas é muito difícil. É muito difícil para o educador. Eu penso muito. Eu penso na criança, mas eu penso demais no educador. Ô, Nilda, e um assunto um pouco diferente, que eu acho que acontece demais no dia a dia, que eu vejo quando eu tenho pacientes que são professores, alguns, eles se sentem também, vamos dizer, pouco valorizados pelos colegas professores quando eles estão sofrendo com alguma questão de saúde mental. Né? O professor exposto a esse estresse todo, ele pode desenvolver transtorno, porque a gente está falando de saúde mental em geral, mas o que acontece na prática? Casos de depressão, transtornos a ver com ansiedade, transtorno de pânico e certos estados fóbicos específicos, assim. É como a gente falou, ouvi falar em escola, pronto, deflagra uma resposta ansiosa brutal, assim. Ouviu um som de crianças, pronto, a pessoa tem uma crise ansiosa intensa, um estado fóbico, praticamente isso. Bom, aí quando os colegas professores sabem que determinada pessoa, um colega está passando por isso, nem sempre, mas isso já vi acontecer, ao invés de um acolhimento ou uma compreensão, existe uma certa zombaria, existe uma certa desvalorização, quando é questão a ver com saúde mental. Quando alguém quebra o pé, tudo bem, tá com o pé quebrado mesmo, eu tô vendo. Mas saúde mental, não, é um negócio meio que frescura, deve ser bobagem. Você já viu algo assim? Sim, e é real. É real porque, entre aspas, maluquinho, e a gente não sabe o dia de amanhã, porque eu já vi situações de que o colega está debochando daquele que está com esse problema, está passando por isso, tá muito difícil para ele o que está acontecendo. Às vezes, como o Rodrigo falou, ele é readaptado por isso, ele tá ali, ele já é colocado de lado,
Mas um belo dia a conta vem. Esse colega também fica desse jeito. Acaba chegando. Só né? que aquele que sofreu dessa forma, ele não recebe o colega igual, ele recebe diferente. Esse olhar também tem que ter do próprio educador para o seu colega de trabalho. Ele não tem, ele começa a ser, não pode mexer, que ela é assim, não pode mexer com ele, não pode mexer com ela. Olha, ela é assim, você entendeu? Tem um clima Ele é de louquinho, piadinhas, tipo, às vezes, né? Tinha uma Isso, professora, deboche. paciente minha, que falava disso. Piadinhas que as Isso. pessoas fazem que talvez, se você estivesse fazendo com uma pessoa que está totalmente rígida, a pessoa ia tirar de Levava na letra e brincadeira. deixar para lá. Mas como a pessoa já está fragilizada, Isso. adoecida, em tratamento, ou até voltando ao trabalho num regime de readaptação, Isso. essa pessoa não está na vibe de piadinhas, ela não vai receber bem, ela está não fragilizada, né? Exatamente, ela não tá na vibe de piadas, ela tá fragilizada, É. né? E era aí neste momento que o colega de trabalho, o educador, deveria se colocar no lugar daquele colega que está acontecendo e não ficar com piadinha, com coisinhas. E tem muito. Infelizmente, acontece, é real. Que a gente fala do Não é professor fantasia, como, é verdadeiro. Não é um corpo tão coeso assim, né? Todos os Não, professores pensam não, igual e são acolhedores. Não é, né? E a Como história da qualquer, caruchinha. como qualquer classe, né? Médicos também. Não Eu é, tenho, né? eu tenho visto Não. muitos professores desistirem um pouco do ideal, né? Porque ele entra com o ideal de fazer aula, de fazer a coisa incrível. Exatamente. Tinha uma paciente que tava, assim, ela preparava a aula com muito primor e chegava lá, quando ela via que os alunos não estavam nem aí, ela já ficava mal demais, se achando uma porcaria, que não foi capaz de... E acaba desistindo, né? E isso vai prejudicando demais a nossa educação. Porque né? afeta também, porque ela prepara tudo. E aí eu entro nesse conjunto de tudo que eu falei aqui pra vocês. Ela prepara, ela dá o melhor dela, ela quer fazer, ela quer tentar, ela quer buscar. Quando chega ali, ela tem os alunos, tem a escola, tem tudo que vai acontecendo e vai mexendo. Não adianta, gente. Eu falei assim que é muito sério esse negócio da parte mental do professor, do psicológico, sabe? Porque afeta demais. A ponto que nem essa professora que teve um olhar desse diretor graças a Deus, agora ela tá aposentada. E agora ela tá melhor porque ela tá fora da escola, ela aposentou, ela tá aposentada nos 2 cargos, mas ela poderia ter perdido a carreira dela, sabe? Mais de 30 anos de carreira. Pelos problemas mentais que ela teve, que foram acontecendo durante a sua vida, no seu período de professora, dentro de uma sala de aula, entendeu? Como uma supervisora, sabe? Então, assim, esse olhar que esse diretor teve na época com essa pessoa, que eu trabalhei com ela e fiquei muito assustada. Essa não é a mesma pessoa que trabalhou comigo. O que está acontecendo com ela me assustou. E eu fiquei muito feliz. Eu queria mais pessoas assim. Sim. Às vezes eu vejo que talvez mais em escola particular, que o aluno deprimido, ele é mais respeitado do que o professor deprimido. Exatamente. Porque o aluno deprimido, às vezes a gente pega casos de reprovação. Aí o pai pede, faz um relatório para mim de que ele está fazendo tratamento, eu faço o relatório, manda para a escola vai lá e aprova. Exatamente. Porque entende que ele estava deprimido. Agora, o professor não Não, pode. professor não, e nem na escola particular. Como eu falei pra você, tenho pessoas que trabalham em escola particular. Isso em escola particular que eu fiz. É né? difícil para o professor também, entendeu? E para os colegas também. É por isso que eu falo. É uma classe que deveria ser muito mais unida. Não debochar do colega doente, do colega que está desenvolvendo algum problema psicológico, que ele precisa de ajuda. Por isso que eu falei, algumas vezes que eu conversei com alguns professores, eu perguntei, você está indo no psicólogo? Você está indo no psiquiatra? Você precisa de ajuda. Porque isso é importante, isso é fundamental, entendeu? Para a pessoa saber que ela precisa de ajuda. Eu vou fazer posso fazer um depoimento? Vamos lá, vamos lá. Lá vem. Verdade. Agora Não, mais meia hora de Peraí que eu vou depoimento. pegar um café, peraí. Vocês querem pegar o travesseiro, o cobertor? Eu fiz artes plásticas, né? Não terminei artes plásticas, mas eu, antes de fazer medicina, eu cursei anos Por isso que ele é um de artista, faculdade né? de artes plásticas. E tive né, o privilégio de trabalhar como professor durante um período. Foi curto, né? Foram Parabéns. mais ou menos 3 meses. E era... na realidade, era em Carapicuíba, mas da estação de Carapicuíba, eu tomava um ônibus que demorava quase 1 hora para chegar. Então, era
se a gente pensar... Difícil acesso. que eu tô com 28, né? Então eu tinha 18, 10 anos atrás. Mentira. Já faz muito tempo isso, né? Já tá fazendo... tenho 53 menos 18, como é que fica? Quanto tempo faz? 35? Menos 10. E aí, assim, eu tive algumas experiências muito marcantes. Numa das aulas que eu estava dando, um menino veio e saiu lá do fundo e foi até a lousa e aquela quantidade, né, que ficava de pó, né, Sim, de giz. ali na lousa. Ele, catou aquilo e fez um bolo de pó de giz. Aí tinha uma menina que era super estudiosa, super gracinhazinha. Era um grupo escolar, né? Então era só até, na época, 8ª série. E aí ele pegou e assoprou todo aquele pó de giz na cara da menina, no rosto. Assim, os olhos dela ficaram... Era um absurdo. Aquilo me revoltou de tal maneira. Meu Deus. Eu levantei, né? E peguei esse moleque, assim, você vai pra... Eu... deu umas chacoalhadas. Se fosse na prefeitura, tava exonerado. Não, daí, assim, Nossa, daí eu levei pra diretora, coitada, né? Estaria morto. Agora eu acho que eu ia, enfim, mas aí Se fosse filho de gente da facção. meu mas amigo. aí a história, né? Como é tudo meio... é tão complexo a inserção do professor, e aí acabaram entrando em contato com a mãe dele. E a mãe dele foi para a escola. A mãe dele foi para a escola com uma... Porrete. Não era uma... Era de borracha. Parecia que uma... como é que é o nome? De Um bastão cacetete. de borracha. Lábios, Cacetete. Cacetete, pode ser cacetete. Que fica dentro Uma da roda, katana. o pneu. Dentro da katana. O aro parecia como se fosse uma câmara de já sei que você vai. bicicleta. E começou a dar na cabeça do moleque, assim, no rosto, nas costas. É uma coisa absurda. Aí, né, eu já queria passar e começar a dar porrada na mulher. Eu queria Você se arrependeu. Eu me arrependi. Eu falei... Já Aí aconteceu você comigo. tem a noção, né, do que grau de violência esse moleque está exposto. Exatamente. Aqui, situações você acaba, né, vivenciando, são muito complexas. Né? É de uma magnitude muito grande. É difícil. E você acaba não dando suporte para que seja enfrentado isso. Porque também não adianta assim, né? É que você estava falando, só voltar. Por exemplo, então vou colocar polícia dentro da escola. Também não vai resolver, isso não resolve, né? A violência não vai reduzir por aí, Não. né? São outras intervenções possíveis, né? Eu não sei se você percebeu, ele fez 2 perguntas. A primeira pergunta sobre o aluno apanhando, vamos ouvir ela. Eu vou dizer e porque depois eu ela tive fala um da polícia, exemplo. que tal? Pode ser? Eu Pode posso ser, falar obrigado. porque eu tive um exemplo? Eu tinha um aluno que ele era muito terrível. Terrível, na pré-escola, tá? O pai vinha buscar sempre o menino, tal. Ele era terrível. Um dia não deu pra falar que ele tava demais e eu fui falar pro pai, não lembro o nome dele agora, mas eu fui falar pro pai, mas lembro da cena que eu me arrependi. Eu falei, olha, não tá dando, ele não para, ele sobe na mesa, ele rasga as coisas dos colegas, conversa com ele. Pode deixar, professora, eu vou conversar com ele. Conversou, pegou o chinelo Raider e pum, no rosto do menino. O menino chegou com a marca do chinelo Raider, com o olho todo vermelho. Eu, Nilda, professora, nunca mais reclamei. Me calei. Porque o pai é violento. Depois, uma vez eu consegui conversar com a mãe e a mãe começou a me contar o que acontecia, porque ela trabalhava e ele só fazia bico e vivia bebendo nos bares. Aí Sei. teve o meu arrependimento, tá? Às vezes você não fala, quando você sabe, já tem um conhecimento que a família é uma família agressiva, daí também acarrega para quem isso? Para quem acarreta mais? Para o professor, porque ele tem que aguentar aquilo que está acontecendo, ele não pode falar que ele tem medo do que vai acontecer com aquela criança e se sentir culpado. Tem que Então, acolher, lidar com aquilo, né? Isso. A violência no ambiente familiar é um grande fator que leva Sim. a esse comportamento. Demais. Porque hoje, o que eu ouço muito dos professores que eu atendo é que a sala de aula é uma bagunça, É uma guerra. coisa que é muito É uma difícil de guerra. controlar. Teve um né? professor, paciente meu, que foi afastado por uma lesão de coluna, porque
conforme ele virou para a lousa, para o quadro negro para escrever, ele tomou uma carteirada nas costas. Exatamente. Uma carteira, não de dinheiro, uma carteira escolar foi arremessada. Pesada. E Foi aluno de arremessada. Fundamental 2, com certeza. Foi que arremessada. fazem muito esse tipo Ele de teve uma coisa. fratura de vértebra. Então, E nessa coisa não tem nada de apoio ao professor, né? Não, ele vai fazer todo o tratamento, vai tirar licença. Foi uma licença de acidente que é considerada de acidente de trabalho. Algumas coisas ele não vai perder no decorrer da carreira dele, se fosse uma licença comum, né? Que algumas coisas você vai perdendo, porque nós temos uma carreira. É isso. Agora, em relação à polícia, não adianta ter a polícia dentro da escola, porque a polícia também não está preparada. Não está preparada. Eu lembro da época quando na minha época, a Guarda Civil Metropolitana, ela não só fazia a ronda, como ela também ficava em algumas unidades escolares. Eles não têm preparo para lidar com isso também, então não adianta. porque tem a polícia escolar, não tem? O Estado mais do tem passando, Estado. assim, mas a prefeitura, ela tinha algumas unidades, tinha o que a gente chamava a Guarda Civil Metropolitana, os GCMs, que ficavam. E aí, às vezes, o supervisor deles passavam fazendo a ronda. Eu acho que assim, a figura do policial dentro da escola é muito pesado. Ele vai dar a impressão que, como ele não tem preparo nenhum, quando o aluno começar a folgar, vamos dizer assim, ele já vão não com vai saber como agressividade. conduzir, porque, assim, mesmo tendo os inspetores de aluno, tendo professor, às vezes está lá no intervalo, uma coisa que acontece, está um coordenador, está um gestor, está um professor, a gente ainda tem um jeito para falar com aquele aluno. Você sabe como falar com aquele educando, você sabe como ainda chegar. Às vezes ele vai te responder com 500 pedras na mão, mas você ainda sabe como chegar. Então, na minha visão, ter policiamento dentro da escola eu acho muito agressivo. Eu ainda volto a dizer, eu acredito que os nossos governantes deviam ter um olhar para esse trabalho que a gente pode ter com a comunidade conosco, um trabalho onde você possa também proporcionar para os que são das escolas, os pais e todo mundo em volta, a comunidade escolar, curso, preparações, sabe? E a outra parte que eu falei, a formação do profissional de educação, jornada única para todos os profissionais de educação. Quando terminou o horário que ele está com o aluno, fora daquele horário, naquela jornada única dele, ele vai se dedicar a formações, a preparação, aquilo. Tem gente que tem alguns dons, tem uns que podem fazer uma psicopedagogia, cada um tem alguma coisa que pode fazer que vai ajudar a unidade escolar como um todo. Eu acredito mais nisso. E eu acho também que eu fui uma vez matricular minha filha numa escola, né? E a diretora que fez toda a apresentação do projeto, tal, pedagógico, as bases que tinha. Aí eu deixei ela desconcertada, né? Porque eu perguntei, tá, mas minha filha vai então estudar, não, vai estudar na sala tal, e a professora tal, quanto ela ganha por mês? Ela ficou desconcertada, a diretora, Porque né? Mesmo sendo particular, não recebe aquilo que deveria. Exatamente. Assim, então no final, né, há uma cobrança excessiva e ao mesmo tempo o professor, tanto é que eu acho que as escolas deveriam ser geridas, todas elas por educadores mesmo, né? Os comerciantes deviam ficar fora, né? Ficar à parte. Mas, na verdade, hoje você tem uma qualidade muito ruim e aquela qualidade que é um pouco melhor, ela está ligada a grupos, né, financeiros, enfim, que tem interesses econômicos, né, grande, né? Então existe essa outra coisa. E a gente tem, quer dizer, essas reproduções de escolas e filiais, né, que a gente tem então no Brasil inteiro, que de repente segue uma apostila que isso é um incômodo grande meu. Eu vi que você fala muito contra isso. Mas é porque Você eu não acho gosta que de apostila? não, então minha filha hoje não estuda mais numa escola apostilada.
mais uma vez, a minha impressão, né, eu posso estar errado, mas eu acho que a apostila, ela nivela, Limita, né? Mas limita aquele professor que quer, enfim, fazer dar uma aula mega, né? Do jeito dele, para ensinar o que ele quer. Eu atendi, aliás, essa semana um paciente meu que é professor. Ele tem formação, doutorado, fez, assim, é de uma inteligência, e ele dá aula também para ensino médio e ensino fundamental. E aí, eles, não sei se vale a pena falar essas coisas, que eu estou falando demais hoje, mas eu vou falar. Hoje. Que agora, parece que assim, a gente tem, tudo é uma passagem, né? Então, o ensino fundamental não é para dar uma base legal, não, é para passar para o ensino fundamental 2. E assim vai o ensino médio, a faculdade, é tudo uma passagem para chegar lá e para trabalhar, né? Essa é mais ou menos a distorção. Então, ele dá aula no ensino médio, onde o colégio onde ele trabalha, eles vendem... que o ensino médio ele é feito em 2 anos. Então, toda a parte do conteúdo é dado em 2 anos, e o 3º ano é como se fosse um cursinho para revisar tudo que foi dado. É tudo muito focado no Enem, né? Porque o Enem agora é a publicidade. Sim, né? O Enem é o fundamental para tudo, para ingressar na faculdade, como nota, como tudo. Então tá... Só que assim, ele fica pressionado para dar o conteúdo. Os alunos, por vezes, não conseguem, devido à aceleração que é, né, da matéria, e aí o pai, que é aquele mesmo que contratou um ensino médio, onde é concentrado nos 2 primeiros anos, os 3 anos, ele reclama que o professor está correndo demais com a matéria e que o filho dele está indo mal, e que está tirando nota baixa. Isso você está me colocando na escola particular. Eu te coloco a escola estadual, por exemplo, onde tem mais o ensino médio. Eu tive uma experiência com meu sobrinho. Ele sempre foi muito dedicado. Ele até ficou chateado, porque ele mora em Jundiaí, né? Mas lá ele estava no ensino médio, estadual. Então, O ensino na prefeitura não chega até o ensino médio? Não. É né? difícil. São poucas escolas que tem, mas lá não tem, no município de Jundiaí. E aí ele sempre foi o melhor aluno da escola, tirando nota 10, tirando não sei o quê. Então ele ficava feliz dos certificados dele, dava parabéns. Bom, ele foi prestar o Enem. Ele é muito inteligente, eu acho que ele é autodidata, aprendeu a falar inglês sozinho, já está com 18 anos numa multinacional, eu falo que é mérito dele. Mas ele ficou desesperado quando ele foi pro Enem. Ele chegou no Enem, ele não viu tudo que ele deveria ter visto no ensino médio. E aí ele ficou revoltado da nota dele, falou, pra que tanto 10? Pra que tanto certificado? Pra que tanto o quê? Não adiantou de nada. Porque ele ficou triste com a nota que ele teve, ele esperava que ele conseguiria uma nota melhor. Isso e mostra quando ele foi descompasso. ver isso, quando ele foi ver as matérias, questões, o que responder, ele perguntava, que é isso? Mas o que é isso? E de um menino dedicado e estudioso. Isso mostra um descompasso enorme, né? O E as Enem, escolas... o Enem que cobra demais ou a escola que ofereceu de menos? O Enem Essa é tá uma cobrando, pergunta. sim, o Enem tá cobrando e tem assim, tem até, depende, tem escolas que vão até além, ele tá colocando na escola no âmbito estadual ou municipal, às vezes vão até além. Buscam, forçam, vão atrás. Cobra bastante, mas também com esse problema dos professores, falta de professor, porque tem muita falta de professor, então começa a faltar professor, você começa a ter menos conteúdo, às vezes você tem uma aula uma vez por semana com aquele professor e você passa 2, 3 meses sem ter aula com aquele professor. Quando você começa, ele tem que correr. Existe uma crítica muito grande, né, de que o Enem ele está ligado ao perfil de escola mais conteudista, aquelas escolas que dão conteúdo, Isso o aluno que se sai fala. tarde. Isso, fala muito isso, E que hoje estuda muito. estaria uma coisa mais construtivista rondando pelo mundo. Eu não sei como é que você vê isso. Dessa forma que você está colocando, e assim, e tem aqueles que ele está fazendo ensino médio, tá fazendo um cursinho, vocês já ouviram isso? Os professores chegaram a falar, tá fazendo um cursinho para prestar o Enem. Sim. Entendeu?
o aluno da escola pública que não tem essa condição de estar na escola particular, ou a mãe optou dele estar, porque agora é melhor estar na escola pública do que estar na escola particular, ele está aqui na escola pública, mas eu estou garantindo ele aqui com cursinho. Sim. Exatamente. Nem todos têm essa condição para fazer isso, é uma distorção enorme. Mega, né? Não tem condições. Então, por isso que Bom, mas onde quer que haja uma avaliação, tipo, seja uma prova de vestibular, seja uma prova de Enem, vai ter o interesse de preparar melhor o aluno para ter melhor desempenho na prova. Porque no fim tem uma nota. Que E todo mundo... interesse financeiro, não. O interesse do aluno. Interesse do aluno Da performar... instituição. Não, do aluno performar Dele por si só. dele por si só. a prefeitura faz a prova para ver como é que tá, para tirar nota, para estudar, para se colocar assim como nas escolas também. Mas isso para mim não é parâmetro, né? Eu volto a falar nessa formação toda, em tudo isso que se acontece. Isso para mim sim deve acontecer para ajudar ambas as partes. Porque um professor que ele pega, tá lá, ficou sem professor, né? E veio 3, 4 meses sem professor de matemática. Aí quando o professor de matemática vem, ele tem que correr que nem louco. E ele tem que dar conta daquele conteúdo. Entendeu? E a criança tem que engolir aquilo goela abaixo e aprender, e as dificuldades e tudo mais. É difícil. Difícil organizar Agora, isso. mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que me chama muita atenção é a discrepância imensa que tem entre o salário da prefeitura para o salário do Estado. Porque nós temos uma coisa que nós chamamos plano de carreira, onde eu tenho muito orgulho. Quando eu entrei na prefeitura em 1989, em 1992 nós começamos a ter o nosso plano de carreira. O nosso plano do magistério, onde começou a se construir uma carreira na vertical e na horizontal, que independente de aumento salarial, você estudando, fazendo curso, tendo tempo, e você vai somando, você tem um aumento de salário, tá? Que chega assim, até a letra E, o professor até o 23 e o diretor até o 24. Dá mais ou menos 6,5%, independente de aumento salarial. E entra também, eu aí vou falar como sindicalista, a nossa luta. A nossa luta. O nosso sindicato é o maior sindicato que tem o municipal, é o maior sindicato que luta, que vai para cima, que não tem medo do que vai acontecer, paralisa, fala. Eu já tive que falar com o vereador, falar em microfone, a gente vai para cima porque a gente acredita. A gente acredita. Então, enquanto a gente não consegue, a gente não para. E nesse bojo todo que a gente briga por salário, por tudo, a gente está todo ano brigando por melhores condições de trabalho para o profissional de educação, né? De salário, um ambiente ótimo de trabalho, um ambiente melhor para se trabalhar, é luta. E por que não funciona para o Estado? Eu não sei se é porque o Estado, ele é imenso. É imenso, é. Mas o orçamento do Estado é imenso. Sim, mas ele é imenso e eu não sei se é por isso, eu não faço parte do Estado, eu não sei. Eu sei dessa luta que a gente tem da prefeitura, que a gente já parou, já chegou a parar 20, 25 dias, 15 dias, e ali brigando. Na época da Copa do Mundo, eu sinto maior orgulho. Ia ter Copa do Mundo aqui, a gente tava na rua. Teve que ter intervenção de lá de cima, lá da época da presidente Dilma, para o Haddad ceder aqui, porque a gente não ia parar, a gente ia continuar. Eu acredito nessa briga que a gente tem para melhores condições do profissional da educação. Agora, falando como leigo, eu tenho a impressão que o Estado também tem essa briga, greves, mas a coisa não funciona tão bem? Então, como a gente estava colocando agora, como é todo o estado de São Paulo, como concentrar todo mundo, às vezes até a dificuldade do professor vir de outros municípios para centrar, porque a Secretaria de Educação é aqui em São Paulo do estado. Você entendeu? Eu penso que deve ter essas dificuldades também para eles conseguirem. E eles não têm plano de carreira. Sim. Nós temos um plano de carreira, né? Que nós brigamos muito, já queriam tirar desde 2007 e com a nossa luta não foi tirado. Para que não aconteça isso, achatamento no salário. Sim. Porque, veja bem, você já tem os seus problemas com o pai, com o aluno, mexe com o seu emocional, mexe com o seu psicológico, mexe com o seu bolso, aí não dá. Mas eu acho que essa é um dos fatores, né, que levam a instalação do burnout, né, nos professores, que é essa sensação de
ser inútil, né? Exatamente. Que você tá lá, você tá trabalhando, mas as coisas não estão acontecendo. E aí dos dois caminhos, né? Que você acaba não conseguindo oferecer, né, um serviço adequado, e ao mesmo tempo você também não ganha para fazer muita, quer dizer, entre aspas, né, para fazer todo um trabalho e ter todo um enfrentamento. Então meio que você joga a toalha, né? E aí acontece aquilo que eu falei para você. Quando a gente entra na educação por amor, quando entrei comissionada. Comissionada não era nada. Porque para você ser uma funcionária pública, você tem que prestar o concurso para dar investidura no cargo. Aí você passa a ser uma funcionária pública. É difícil, porque tem essa fase, teve muita mudança, que hoje é melhor para muitos educadores do que na minha época, em termos de receber. E junta tudo isso. É uma junção, para mim é uma junção de tudo isso, você entendeu? Dessa não valorização, desse descaso com a sociedade, desse descaso dos governantes, tá? Você acha que tem um descaso do aluno? O aluno não quer aprender tanto? Também. O aluno hoje em dia, não são todos. Vou citar mais um exemplo, posso citar? Pode. A minha sobrinha foi para a mesma escola do meu sobrinho do estado. E ela é uma menina que ela é líder. Ela tem 11 anos, mas ela é líder. Ela lidera, ela faz, ela coloca. Dela, e ela já chegou, assim. ela encantou o prefeito de Jundiaí. Ela pegou o microfone e ela encantou o prefeito de Jundiaí. Então, falou Melissa, todo mundo sabe quem é a Melissa. E ela foi colocada como representante de classe. E os alunos, claro, como nós estamos falando aqui, né? Ela tá no 5º ano, no sexto ou 7º ano que ela tá, os alunos desrespeitando, gritando, aquela bagunça, não sei o quê. Mas olha o fato curioso que aconteceu. Até o professor que entrou começou a tirar sarro dela. Ela se sentiu mal pelo que estava acontecendo dentro da sala de aula. Entendeu? Aí quando a minha sobrinha veio falar isso pra mim, eu falei, e o claro não tava nem aí, ela é queridinha do prefeito e não sei o que lá. E eu falei, fala pra ela não ser representante. Ela não tem necessidade de passar por isso. Mas ela estava fazendo aquilo porque, assim, como o irmão dela deixou um legado lá de boas notas, de bom comportamento, do aluno exemplar na escola, ela quer seguir o legado do irmão. Mas ela teve um lugar onde ela esbarrou. Os alunos terríveis, bagunceiros, que não querem nem saber, e teve um pouquinho do professor também na hora que entrou. Você sabe que uma vez eu e o Ricardo estávamos dando aula para um grupo de técnico de enfermagem, técnico de radiologia. Técnicos de enfermagem ou de radiologia. E a gente preparou aulas legais de anatomia, explicou, blá, 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 explicava. Os dois explicavam, os dois juntos na sala de aula, um explicava. Aí chegou a hora da prova. E a gente aplicou a prova e cada um ficou no ponto da sala, né? Separou os que podiam colar, não deixava colar. De repente, todo mundo não tirou uma boa nota, tirou nota baixa. Aí eles foram reclamar na diretoria que tiraram nota baixa porque a gente não deixou colar. Tem uma distorção interessante. Não, uma distorção, mas isso é real, viu? Isso é real porque eles querem fazer dessa forma. Os alunos, né? E os alunos, às vezes, não estão muito interessados. Vai por ir, ou porque o pai manda, ou, pra comer. Entendeu? Vai para comer, porque a escola, eu não sou contra o que faz pela necessidade que as pessoas têm, mas assim, você investe em toda essa parte, alimentação, uniforme, não sei o quê, investe no profissional, investe em melhores condições, você entendeu? E tem aluno que vai para comer. Você pode ver que quando tem greve, teve essa última greve que nós tivemos, a mãe foi para televisão. Eu cheguei e não tinha ninguém. E agora o que o meu filho vai comer? É a única alimentação que ele tem, entendeu? E você sabe como é a mídia, né? Aproveita muito disso, né? Para poder denegrir o profissional de educação. Como que a gente pode motivar, na sua opinião, o aluno? Olha, o aluno, para você motivar, é como eu falo para você, você vai com todo o que ele falou, o professor prepara a aula, faz aquela aula, pensa, né, que nem eu pensava, eu trabalhei também na educação de jovens e adultos, né, eu pensava assim, como que eu vou trabalhar com um adulto de 40, 50, eu tive aluno de 67 anos, como que eu vou fazer um trabalho de alfabetização?
Então você fica inventando muitas coisas do contexto do dia a dia. Você tem que ouvir o aluno, só que esse aluno não vem com nada que você... O aluno vem, como eu acabei de te falar agora, berrando, gritando, ou jogando a carteira no professor. O professor virou, ele tá tacando as coisas no professor na lousa. Mas também vem tudo também, tem uma parte, a parte que vem de casa, da formação. Exato. Isso é fundamental. Eu acho que isso, você tocou num ponto que eu ia mencionar. Às vezes, numa família que tem condições acadêmicas menores, vamos dizer, o nível de escolaridade da mãe ou do pai é pequeno, ou às vezes até ausente, né? A criança, ela pode não entender muito bem a finalidade do estudo. Para que eu vou estudar? Eu vou chegar no quê? Às vezes até a família grande mesmo tem baixas condições de estudo, né? Tipo tios, o avô, tem algum analfabetismo mesmo na família já, né? Estruturado, às vezes, as gerações. E aquela criança não entende para que eu vou me dedicar. Eu vou ficar aqui, em vez de brincar, eu vou ficar prestando atenção numa aula X aí. Eu vou aplicar isso onde? Para quê? Então, eu tenho a sensação que a criança já, talvez até o adolescente, não consegue ver aplicação prática. Por falta de modelo. Por falta de modelo. Ou, às vezes, tem modelos que são muito utópicos, vamos dizer. Um jogador de futebol. Pode ser um jogador de futebol de sucesso, nada contra, Sim, se ele tem aquele dom, mas é que nem todo mundo vai virar um grande jogador de futebol, exatamente. né? Ou um grande rapper, ou um MC da vida, que às vezes o grau de escolaridade deles é muito baixo e estão se dando bem. Então, por que eu preciso aprender matemática, português, geografia ou o que for? Por quê? Eu vou chegar onde? Exatamente. Né? Daí vem o que eu falei pra você, os pais, tá? Porque é o que você falou, não é que ele vai ser um jogador famoso, um MC famoso, que aconteceu. Não é assim, se fosse seria todo mundo, ninguém estudaria mais, ninguém fazia nada mais, entendeu? Mas tem essa mudança na sociedade que eu venho percebendo ao longo desse tempo da minha carreira, do que eu fiquei, essa mudança, assim, que a gente tava falando agora, né? Dessa coisa que o aluno tinha de respeitar o professor. Olha o professor, escuta o que o professor fala. Eu aqui falei pra você o nome da minha professora do 2º ano primário. Sim. 2º ano primário, a importância. E ela era uma professora linha dura. Naquela época podia tacar apagador, podia ficar de joelho no milho, podia bater com a palma na mão, entendeu? Que não tinha nada. Mas ela foi uma referência pra mim. Sim. Falei, nossa, eu quero fazer que nem ela faz. E o amor que ela tinha com os alunos, mas também os pais passavam pra gente e diziam que o professor era a nossa segunda mãe. Exatamente. O papo tá maravilhoso, fazer Roberto um parênteses Canton. rapidamente, e é Meu rápido Deus, dessa pega o vez. travesseiro, porque ele vai fazer Não, um parênteses. assim, Pode falar à vontade, cobertor, a gente depois corta pode ligar. depois. Fala à vontade. A gente vai indo embora e vai deixar ele aqui. Não, porque eu acho extremamente importante, a gente faz uma ligação num outro episódio nosso. Como você, de fato, né, joga muita responsabilidade no professor e esse adoece, mas ele está relacionado diretamente também com a saúde mental dos alunos. Né? Então a gente tem um crescimento de suicídios, né, nessa população adolescente. Tem o problema de drogas também, que é na escola que essas coisas surgem e seria uma forma de você também trabalhar essas questões. Só que, mais uma vez, né, preparando bem, dando condições financeiras, né, dando um respiro para os professores, porque senão fica mais uma coisa para ser trabalhada e, enfim... Condições para ele poder preparar, porque a gente acabou de colocar aqui que muitos dos profissionais do dia, ele tem, além da jornada dupla que eu falo, que é acúmulo, ele tem outra jornada que é a casa e tem essa preparação. O professor que ele tem aquele amor porque ele faz, ele quer preparar realmente. Às vezes você prepara a sua aula e acontece alguma coisa no contexto do dia que você larga aquilo e pega o gancho daquilo que o aluno trouxe. E ali você começa a fazer um trabalho ali, conversar. Acontece isso também. Mas está muito difícil isso acontecer por conta de toda essa agitação, essa falta de respeito. O professor, ele já vai porque ele precisa, eu vou perder a minha carreira, eu vou perder o meu tempo, eu não vou tirar licença, ele fica trabalhando com aquela pressão. Ele está com a panela de pressão constante na mente dele, sempre parecendo que vai explodir e ele não sabe o que fazer com essa pressão. Isso aí. Gente, o papo tá maravilhoso. Não.
Mas infelizmente nós vamos ter Nilda, que ficar não por aqui. deixa. Agora, a pior notícia que eu Se poderia dar pra precisar, vocês... eu volto uma outra vez. Por favor. Boa. Agora, a pior notícia que eu poderia dar pra vocês... A primeira palavra da última palavra é de Roberto Berton. Assim. Agora vai. Agora vamos lá. Não. Deita e rola, vai. Por pode favor, diretor Fernando, por favor, aumente as luzes. Não, eu quero agradecer demais. A gente acabou abrindo bastante, né, essa discussão, mas é algo que fica, acho que na nossa... na nossa percepção, não é que, por exemplo, um juiz pode ganhar, né, 25 mil reais por mês, um deputado pode ganhar 35 mil reais por mês, mas assim, quanto que tem que ganhar um professorzinho, né, com todo... Exatamente. Então essa distorção, a gente tá pagando um preço. Exatamente. E a gente vai pagar um preço mais alto porque a gente negligenciou, né, a educação durante todo esse tempo. E tem gente que fala, né, mas na época dos... não vou nem entrar muito nesse mérito, mas eu vou. Na época dos militares que era bom, você tinha meia dúzia de escola, né? Então você não tinha acesso tão grande. Eu sei disso, né? Meus pais viveram e estudaram nessa época. O acesso era muito menor, né? Você tinha uma limitação maior de acesso à escola, à educação. A que você tinha era de maior qualidade, mas você tinha um acesso muito menor. Então, são essas minhas últimas palavras. Ótimo. Eu vou Vamos me ouvir levantar e vou... Doutor Roberto... Não. Cismando! Meu Deus. São Meu amigos, nome é hein? Ricardo. Eu me chamo... Ele é Doutor Roberto. Roberto. É uma ofensa? É, cara. Não, claro que não. Ele tá te achando mais bonito. Olha, eu cheguei aqui e conheci. Abel. Roberto, né? Então, veja bem. Não, pelo porque amor de Deus. Eu nem sei ser tão... Eu não consigo ser tão... Porque mas tem uma coisa com... Tem uma coisa do jogo, Tem um jogo, né? tem um swing. Tem uma isso capoeira. Tem um Quem swing se tem um... tratando da subserviência do ser humano, Exatamente. enquanto Você tal... tá mais ou menos o professor no caminho. vai Professor- parar. Bom, mais nada. Ricardo bobagem. Abel. Agora sim, é o seguinte, Nilda, foi um papo muito gostoso, muito esclarecedor, né? Porque eu acho que os professores na formação têm algo em comum com os médicos, que é uma noção que eu não sei se é tão boa assim, que é uma noção de sacerdócio, né? Quando você embarca, né, na ideia de se tornar um professor, é meio como uma missão, né? E isso é passado muito para os médicos, ou era, mas com uma missão que você tem que abraçar, independente de dificuldades, e as dificuldades virão, né? E isso tem um lado bom, porque mostra uma espécie de nobreza da profissão, mas tem um lado ruim, porque, na minha impressão, mostra que a pessoa tem que se sujeitar a dificuldades e cada vez mais se sujeitar a dificuldades, porque é um sacerdócio, não é uma profissão. Então você tem que aceitar o mundo pesando nas suas costas e você não pode fraquejar. Como se, de repente, ter uma doença do campo mental fosse fraquejar. Não é. Na verdade, isso pode acontecer com qualquer pessoa sob circunstâncias adversas, né? E eu acho que a nossa conversa foi trazendo isso à tona e eu acho legal deixar essa mensagem para os demais professores, que eles busquem ajuda, falem sobre a sua saúde mental, desabafem com um colega, e busquem o auxílio de um médico e se cuidem, né? Porque senão isso também. pode... Um psicólogo que pode melhorar todo esse cenário de pressão que você falou, que é uma panela de pressão Constante. pronta para explodir, né? É isso aí. Nildo, eu gostaria de agradecer muito a sua presença e dizer para você que eu vou ser candidato a vereador, por favor, votem em mim. E eu vou criar o adicional de insalubridade pro professor, porque ele merece. Essa é uma carreira realmente muito difícil. Eu vejo no consultório, os professores chegam muito mal, a gente começa a melhorar, deixa ele ótimo. Quando ele tá ótimo, a gente fala, vamos voltar? Você vê ele na hora Sim. se Desabando. deteriorar, desabar. A panela de e pressão voltar volta. todo o negócio assim que Exatamente. você fala, bom, não tem como mesmo, ou até tenta, vamos tentar readaptar, tenta e vai um dia e volta. Exatamente. É uma coisa impressionante. Eu acho que um dia nós vamos criar
uma doença, vai aparecer na Associação Americana de Psiquiatria, a síndrome de burnout específica do professor. Porque é impressionante, é um jeito realmente, a saúde mental do professor está muito danificada. Exatamente. E a gente, como sociedade, precisa cada vez mais discutir como melhorar isso. E eu acho que uma professora como você, que está há anos aí, né, no mercado e trabalha em prol do professor, trabalhou no sindicato, etc., tá de parabéns. É um orgulho ter você aqui com a gente. Obrigada. E agora você cabe o monopólio da última palavra. Nossa! Bom, eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa, que falar da educação, falar do profissional da educação, para mim, é um orgulho. É uma profissão que eu tenho orgulho, que sempre foi por amor, e que a nossa sociedade tem um olhar, os nossos governantes têm um olhar para os nossos profissionais da educação, e que os meus amigos que possam estar vendo e que estejam passando por algum problema e tenha medo, sempre você tem um amigo mais próximo na sua unidade que você possa falar, porque ainda tem esse tabu de procurar um psiquiatra. Meu Deus, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, faça terapia, que eu, depois de muitas coisas que eu passei, não em relação à escola, mas outros problemas de saúde, eu vejo essa necessidade de fazer terapia, eu acho que é fundamental. Acredite em você, acredite na educação, não desanima. Nós temos uma frase no sindicato: educar é a nossa maior rebeldia. Obrigada. Uau! Muito bem. Muito obrigado. Muito bom. Nós conversamos aqui com a maravilhosa professora Nilda e discutimos uma série de tópicos relacionados à vida do professor, à educação e ideias para a gente um dia talvez melhorar essa situação do nosso país. Eu gostaria de agradecer a audiência e pedir para vocês mais uma vez, por favor, deixe o seu like, ative os sininhos da... Você adiciona o canal, sempre me atrapalha essa parte. Ative os sininhos da notificação, comente e compartilhe com os seus amigos. Assim, a gente vai poder conversar muito sobre muito mais temas. Tudo bem? Muito obrigado. Até logo. Tchau, Nilda. Tchau, Roberto. Tchau, Ricardo. Tchau, Roberto.